quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. Mestre em Letras pela UFRN, na área de concentração em literatura comparada, doutor em literatura e memória cultural, Dácio Galvão é diretor da FUNCART, Fundação Capitania das Artes, e secretário municipal de cultura em Natal. Autor de livros, de poemas, blues repartido e palavras, palavras e palavras, Dácio Galvão se notabilizou como um dos maiores promotores da cultura popular no Rio Grande do Norte. Tem tido papel importante no resgate do carnaval de rua da capital e na promoção de eventos como Natal em Natal. Dácio Galvão preside o Conselho Curador da Fundação Cultural Hélio Galvão. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Sabatina no Minuto. O tema hoje, Economia Criativa. Nosso convidado é o secretário municipal de Cultura de Natal, Dácio Galvão, também presidente da Fundação Capitania das Artes. Dácio, muito obrigado por sua presença aqui hoje. Eu que agradeço e quero louvar o programa e a iniciativa de abordar um tema tão interessante no mundo inteiro. Pois é, e eu queria agradecer também nossas convidadas jornalistas que vão me ajudar a sabatinar Dácio Galvão. Daniela Lisboa, obrigado Daniela por sua presença. Obrigado pelo convite. E Flávia Urbano, obrigado Flávia. Eu que agradeço a oportunidade de hoje. É isso aí. Nesse início de programa você pode participar pelas redes sociais, mandando sua pergunta, interagindo com a gente, pelo YouTube, pelo Face Live e também pelo portal nominuto.com. Mande sua pergunta e participe. E nesse momento inicial, 5 minutos para Dácio fazer a introdução aí do tema. Dácio. Vamos lá. Bom, eu acho que é muito oportuno, né? Essa possibilidade de a gente debater, ser sabatinado sobre um tema, como eu falei, de relevância, especialmente para a nossa cidade, porque nós temos na base da economia criativa todo o insumo calcado no capital intelectual, no capital intangível, ou seja, no processo de simbologia da cultura. E essa demanda, eu já dizia, o nosso ex-ministro Celso Furtado, paraibano aqui vizinho, que como um todo o Brasil foi o primeiro, inclusive, de hoje, a levantar isso na gestão que teve à frente ao Ministério da Cultura. Ali pela década de 60 ele já falava disso, né? Ele já sinalizava. E então o ministro ele disse, temos que fazer valer uma nova economia, porque a diversidade cultural brasileira nos propõe isso. Como o Natal e o Rio Grande do Norte não é uma ilha fora do Brasil, eu quero crer que é cabível a aplicação aqui. E diante de tantos coletivos, de tantas redes culturais que nós temos, atores importantes trabalhando desde a perspectiva do artesanato até a sofisticação digital, eu acredito que é uma cidade que tem puxado cada vez mais para si a internalização desse debate, desse tema. A administração pública tem se preocupado com isso, tem se correlacionado intersetorialmente com várias outras instituições, sejam privadas ou mesmo públicas, e com isso tem tentado construir um modelo que é, digamos assim, a cartilha em que a OIT propõe, em que a ONU propõe, que é exatamente esse corte em parcerias, empoderando a governança, a autogovernança, a autogestão do empreendedor cultural. Nós temos aí 3 pontos basilares, que é exatamente você diagnosticar as cadeias, né, produtivas, e além disso você também diagnosticar os territórios criativos. Nessa primeira etapa você consegue localizar para em seguida qualificar, né, potencializando cada vez mais a gestão do negócio criativo e, por fim, expor isso na área das rodadas de negócios, né, das feiras, que aí é a difusão e a promoção do produto cultural já
em condições de circular. Eu acho que o tema é por aí, entre a economia da cultura e a indústria cultural. É isso aí. Olha, a economia criativa é vista como a economia do século XXI, né? O conceito foi definido pelo professor inglês John Hawkins, no livro dele que tem o mesmo nome, a economia criativa. E eu gostaria que o senhor definisse melhor por que esta época é marcada pela criatividade e pela quebra de padrões pré-estabelecidos. Olha, o que a gente percebe é o seguinte, que no processo de globalização, quando, digamos, o modelo de colonização cultural ele apenas se sofistica, mas não muda, as potências continuam a tentar o nivelamento por igual para tudo e para todos, uma resistência na capacidade de você ter o capital identitário como algo ou contra-arma, um contrafluxo contra essa histórica, digamos, manipulação, oligopolização cultural no mundo inteiro. E aí voltou-se para si, aqueles países emergentes, principalmente. Você tinha, de forma assim, muito notadamente os Estados Unidos, a Turquia, a China, a Austrália, com uma ação forte na indústria de massa. E com isso, com um certo domínio de seus produtos ou subprodutos, como música e etc. E aí ganhamos nós, porque a gente não está trabalhando necessariamente a indústria, porque a indústria, se você tivesse, por exemplo, uma indústria fonográfica com 4, 5 selos dominando isso, como já aconteceu no Brasil, isso não tem significação para a gente. O que é mais importante é que nós tenhamos uma relação direta com os atores informais, produtores da cultura de processos intelectuais, e que esses atores possam qualificadamente entrar para a cadeia produtiva através de um apoio do Estado, ou do município, ou de um governo estadual. Né? Mas como uma política pública que absorva esse dado. Então, eu quero crer que o grande caminho para a economia criativa acabar com o domínio da economia tradicional foi esse, acrescido de. É uma economia sustentável, né? Ela tem sustentabilidade, ela não é degradante, né? Ela tem toda uma inter-relação com a área de lazer e entretenimento. Então, ao mesmo tempo em que ela gera estímulo, ela gera um capital simbólico, né? Ela reidentifica os valores e ela coloca como protagonistas pequenos atores, produtores do próprio saber criativo e intelectual. Então, eu acho que é um caminho sem volta. O Brasil é um país que tem esse capital social sobrando, e a gente sabe que, do ponto de vista de números de aritmética, a significação é incrivelmente larga e potente. No mundo inteiro, como um todo, se estima aí em torno de 7% hoje, né, subindo em torno anual até 10%, e em termos de trilhões de dólares. E eu acho que, com isso, nós temos um caminho a ser seguido. Eu acho que está em gestação bastante já avançada e de forma que não terá uma regressão. Daniela Lisboa, olha, sua primeira pergunta. Pois é, a primeira pergunta. Vou para minha cola. Claro, tem problema. O turismo e a cultura são consideradas fontes rápidas para recuperar a economia, né? Uhum. Natal tem um potencial turístico muito forte e cultural ao mesmo tempo, né? E temos muitos espaços que são subutilizados ou que estão em abandono, né? Que não são utilizados nem pela população nem pelo poder público. Uhum. E ao mesmo tempo os natalenses se lamentam, né? Existe uma reclamação recorrente que não existem grandes eventos públicos voltados para os natalenses, que explorem essa economia criativa e, ao mesmo tempo, explorem também a própria cultura potiguar. Uhum. E que usem esses espaços que estão sendo mal utilizados. Por exemplo, o presépio de Natal, que mesmo não sendo do governo municipal, mas ele está abandonado há muitos anos e poderia ser melhor utilizado, né? Então, existe essa lacuna por parte do poder público de utilização desses espaços públicos. E aí eu pergunto, existe um projeto, alguma coisa em vista por parte da FUNCAT para melhor utilizar esses espaços pelos próprios natalenses, de forma também a impulsionar essa economia criativa, dando oportunidade para os pequenos e médios empreendedores
para mostrarem o seu trabalho? Boa pergunta. Eu posso dizer o seguinte, em relação ao plano municipal, que é onde a gente transita mais, porque o espaço que você se referiu, como você bem disse, é da área estadual, eu não tenho uma intimidade maior. Mas eu posso dizer assim, que o único espaço que nós não estamos utilizando no momento público é o Teatro Sandoval Vanderlei, por uma questão óbvia e burocrática e financeira que se arrasta desde há 2 gestões atrás, né? Os outros não, a gente está utilizando todos eles e até mesmo, digamos, dimensionando, porque nós temos os 2 museus, o Memorial Natal lá no Parque da Cidade e o de Cultura Popular ali na Augusto Severo. E temos agora na Zona Norte, bem utilizadamente, de um ano para cá, eu diria, o espaço do Anfiteatro Gesiel Figueiredo, né? Esse está bem utilizado. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, é que nós já trabalhamos nessa linha da economia criativa, né? Eu posso dar 2 exemplos cabais disso, né? Com o Sebrae, nós trabalhamos 2 territórios, né? Fizemos um convênio, e trabalhamos Ponta Negra e trabalhamos Roca Ribeira. Trabalho interessantíssimo, eles contrataram a empresa de Recife, que aliás é uma referência nacional, porque existe dentro da economia criativa um território já fixado em Recife, que é exemplo para o mundo, que é a Bomba da Emetério, e foi esse mesmo instituto vencedor da licitação aqui em Natal, que passou 7 anos trabalhando lá. Aliás, é bom pontuar que o Sebrae tem feito isso em todo o Brasil hoje, né? O Sebrae tem um papel preponderante. E aí, nesse aspecto, nós conseguimos trabalhar aspectos de formação, de qualificação, de identificação dos territórios, né, e de mapear cadeias produtivas. Então, no momento, eu diria que Ponta Negra avançou muito nesse aspecto. O processo de autogestão dos artistas e empreendedores criativos lá avançou sobremaneira. Já o ano de 2016, eles já estavam fazendo articuladamente, né, o agosto cultural deles lá. Eu tive a oportunidade de ir e vi que estava uma coisa qualificada, de alto nível, estético, cultural, etc. E fizemos também, junto com o Sebrae, um livraço, né, que é um mapeamento, excetuando-se a Zona Norte e das outras 3 zonas da cidade do Natal. É um livro bastante empoderado e que Zeca Mello tem interesse em ampliar para a Zona Norte depois um diagnóstico, que ali já é uma outra cidade. Originalmente o projeto eles tinham começado a fazer. Não fale isso não, porque senão vai começar o processo de emancipação novamente. Já fui levantado esse assunto. Mas é quase outra cidade mesmo. O Sebrae, quando fez o projeto, a Zona Norte não estava incluída. Nós insistimos para que incluísse ainda nesse processo, mas não foi possível. Por várias razões de ordem burocrática, legais, etc. E não porque Zeca não quisesse. Mas aí a gente fez e lançamos esse patrimônio imaterial. É um livro muito interessante, acho que o primeiro com essa... Primeiro documento, né, que registra esse universo aqui. E aí essa experiência foi muito boa. Ademais, a gente teria o quê? A gente teria o Natal em Natal, como um evento da Prefeitura de Natal, que vem trabalhando os editais públicos nesse processo de democratizar os acessos, a isonomia para tudo e para todos, né? E gerando, que é muito importante, um ativismo de vários segmentos na área da dança, da música, da literatura, do circo, né? Da gastronomia, enfim, do audiovisual, que é uma outra cadeia importante. Fizemos os 2 festivais e aferindo estatisticamente a valoração financeira pelo FEComércio. Quer dizer, quanto se investiu, quanto circulou. Esse ciclo tem avançado tanto que ele está começando dia 1º de novembro e ele já está praticamente emendado com fevereiro, que chega o Carnaval, que é um outro grande evento, que gera para a economia local e dentro da cadeia produtiva da economia criativa. Eu acho que é a segunda vez que nós conseguimos aferir financeiramente e dar um saldo para a população perceber o quanto gera na cidade. Só para esgotar a pergunta de Daniela, eu entendi que ela quis, além da experiência sua na Prefeitura de Natal, na gestão de Natal,
eu acho que ela teve a preocupação de perguntar se essa história da economia criativa já não deveria ser uma preocupação do Estado e de outros municípios do Rio Grande do Norte. Até mesmo a questão da convergência de vários poderes. E de união de esforços. De união de esforços. De interação. Sem dúvida. Como já há uma parceria com o Sebrae. Você também sem dúvida. Eu acho que não tem como. Né? Eu acho que você não tem como retroagir mais nesse processo. Uma gestão integrada. Uma gestão não tem como. Inclusive, é uma proposta mesmo, digamos, institucional do Ministério da Cultura em todas as esferas. Eles criaram dentro do... Não está, por exemplo, dentro do Ministério da Comunicação, da Inovação, da Tecnologia, não. O departamento, a Secretaria Nacional de Economia Criativa está dentro do Ministério da Cultura. Depois de criado o Plano Nacional de Cultura e essas relações isonômicas e democráticas com os segmentos produtivos, você não tem como fugir a essa perspectiva em nível de Estado, em nível de Brasil, não tem mais, em nível mundial. Esse é o caminho, não tem outro. Flávia Urbano. Secretário, o senhor falou muito em gestão, nessa perspectiva de parcerias e da gestão enquanto ente público. Mas eu gostaria de abordar, a gente sabe que as pessoas que estão envolvidas com o processo criativo, elas terminam tendo o seu tempo, né, tomado por esse fazer criativo, e muitas vezes não estão preparadas para a questão da gestão do seu fazer, do tempo, e de como comercializar isso, como se organizar isso. Como é que você percebe isso e de que forma a Funcarte tem atuado no sentido de que essas pessoas se apropriem dessas ferramentas para ter o retorno do seu trabalho, né? É uma pergunta boa, complexa, mas eu diria o seguinte, em nível federal, chego no municipal já, em nível federal, por exemplo, ainda na administração da ministra Marta Suplicy, foi colocada uma coisa chamada Criativa Bureau. O que é que significa isso? Exatamente a resposta à sua pergunta. Era o governo federal dando pragmaticamente uma resposta a esses empreendedores. E chegou a colocar em Natal, inicialmente foram 8 escritórios no Brasil inteiro, para qualificar exatamente esses produtores desses saberes, dessas tecnologias criativas. Então, mas só que não funcionou alguns meses. Significava o quê? O gestor ia lá, ou o produtor ia lá, e dizia, olha, eu trabalho, sei lá, com metal, com ferro, enfim, trabalho com pedra-sabão, alguma coisa assim. Ou eu trabalho com software. Né? E aí eu gostaria de saber o que fazer, como fazer. Então, a partir da localização ali, da posição dele, a Criativa Bureau tinha uma estrutura mínima para capacitar e orientar os projetos daquele empreendedor, ou daquele futuro empreendedor, né? Para se autogerir, para ter autogestão, para, enfim, ser apropriado do seu próprio saber do ponto de vista comercial. Né? Acontece que morreu. Então, nós temos, evidentemente, apesar de, como é que eu diria, em tese, filosoficamente, a gente ter toda uma ação já pragmatizada, né, transformada em pragmatismo, a gente também tem as deficiências. Isso é um processo lento. O poder público já percebeu isso, né? A gente está dando os passos. Eu acho que o caminho, ainda os pequenos passos, eles estão corretos, porque eu sinto que a gente segue a orientação, por exemplo, a relação com todo o Sistema S, a gente já mantém, com todos os atores. Quer dizer, o Sistema S já despertou para esse segmento econômico. Já. Fora do esquema municipal, eu diria o FLIPIP, o Festival Literário da PIP, é todo o Sistema S presente, mais algumas outras estruturas privadas, né? E que levam ali um capital simbólico literário do país, local, para o mundo inteiro. Na linha que Flávia perguntou sobre formação, qualificação desses empreendedores, eu lhe pergunto, as instituições de ensino já despertaram, já acordaram para a economia criativa? Eu acho que muito lentamente, né? A gente vê uma exceção ou outra, mas do ponto de vista curricular está muito a desejar. Ainda não? Ainda não. Qual o caminho melhor? Os IEFs, os institutos federais, as universidades, sem dúvida nenhuma, são recomendadas, inclusive, pela própria Secretaria do Ministério da Cultura, que as ONGs, inclusive o Poder Judiciário, essas transversalidades todas, né,
que a gente precisa, tudo que vai fazer hoje, inclusive, não dentro propriamente da economia, como na indústria é muito mais necessária, o aspecto de orientação jurídica, contábil, tudo isso, né? Algum governo já trabalhando e qualificando, criando cursos? Sem dúvida. Quais? O governo de São Paulo, por exemplo, criou agora nessa última gestão 5 grandes escolas da economia criativa, destacando design, gastronomia, moda, enfim, um capital simbólico violento. São Paulo disparou nisso aí. Disparou geral. Daniela Lisboa. Recentemente a gente fez uma pesquisa sobre essa questão da economia criativa e só no mês de junho, cidades no Acre, em Brasília, aqui em Recife, nosso vizinho, né, estão realizando eventos voltados justamente para estimular o empreendedorismo, capacitar as pessoas que estão começando nesse caminho, né? E aí eu gostaria de saber se existem projetos ou eventos em vista da prefeitura ou da FUNCARTE para estimular esse caminho realmente do empreendedorismo através da economia criativa, mas de uma forma sustentável, né? Que as pessoas consigam se manter realmente a partir do seu próprio negócio. Tem 2 áreas que nós avançamos muito nessa situação. No processo de formação, que eu destacaria o teatro e o audiovisual. Quer dizer, nós fizemos, por exemplo, o festival de cinema de Natal, todo voltado para o processo de formação. E gerando toda essa relação com a cadeia produtiva do audiovisual. Né? É estratégico, isso inclusive para o Ministério da Cultura, essa área do audiovisual que tem crescido muito. Porque antes você tinha um oligopólio de grandes cineastas, gênios, digamos assim, e hoje você tem alargado no país inteiro uma produção enorme de documentários, basta ver canais como Curta, Canal 1, etc. YouTube, revelando, né? YouTube também, exatamente. E você tem hoje editais nessa área, já fomentando o que a gente já faz. Ancine, né, que cuida muito disso. Ancine, você entra com um projeto da Ancine com 1, ela vem com 2, você entra com 100 mil, ela entra com 200, você entra com 500 mil. Agora houve um problema recentissimamente com o governo federal aí, está parado nesse momento, mas até ontem estava tudo ok. E a área de teatro também, né? Essa área é uma área mais consciente desses processos, eu diria assim. Porque há também que se discutir uma certa situação de precarização mesmo na sociedade civil, para também alertar. Não é só, digamos assim, um insumo, o poder público que vai ser o protagonista, porque não há esse papel. A iniciativa privada tem que entrar forte. Tem que entrar nisso, muito fortemente para poder, enfim, tornar isso mais contundente, né? E os próprios atores, eles têm que entrar no processo de consciência também, porque ainda há muito aquela coisa de que o poder público pode tudo, faz tudo, e dentro de uma linha que não é essa linha que se propõe, que é a linha horizontal, quer dizer, a linha de que amanhã mudando o gestor, você tem o segmento posto, porque a cidade está vivenciando a produtividade dele, né, a economia também, e aí a linha está correta, e essa linha não pode retroagir. Então, não tem mais aquele gestor de bancada alinhado verticalmente, não, isso não vai, não. O segmento ele já tem, né, democraticamente, o empoderamento da produção dele. Olha, a pergunta do internauta, a administradora Poliana Cristina, faz o seguinte questionamento. Qualquer coisa que uma empresa faça não é exclusivo por muito tempo. Isso também vale para as empresas de economia criativa, ou elas conseguem se manter inovadoras devido às características do segmento? Eu acho que conseguem se manter inovadoras, porque, como a gente fez o contraponto há pouco, a diversidade nossa ela é tão vasta, e aí é o nosso grande capital, que ela não tem finitude. Ela não tem finitude. É um problema da inteligência, ela não é tangível, né? Então, essa produção é permanente. É tão permanente que, se você faz um recorte de óleo na cidade de Natal, na cidade de João Pessoa, ali em Fortaleza, as coxas de retalhos culturais dos saberes são distintos. Você tem, por exemplo, aqui em Caicó, por exemplo, você tem a dança do espontão.
Aí você tem a dança dos pontão ali em Belo Horizonte, interior de Minas. Completamente distinto, não tem relação alguma. Você tem o zambê aqui em Tibau do Sul, você tem o tambor de crioula lá em São Luís do Maranhão. Tem relações, mas completamente distinto. Então você tem os caboclinhos aqui em Ceará-Mirim, você tem lá os caboclinhos lá em Pernambuco ou em Salvador, completamente distintos. Então, essa finitude para a economia criativa ela é impossível. E essa diversidade, né? E a diversidade, É como o nosso Celso Furtado dizia, o Brasil tem o maior capital, um dos maiores capitais do mundo, porque o que está para a economia criativa, quer dizer, a bola, o fermento, é a diversidade cultural, isso nós temos de sobra. Flávio Urbano. O natalense, o potiguar, de um modo geral, você está aí falando sobre manifestações culturais, né, ancestrais, e a gente se ressente muito de não ter essa vinculação, nós agora, com essas nossas raízes. Como é que você vê essa possibilidade da economia criativa restabelecer esse vínculo, essa conexão com essa nossa identidade tão nossa e cultural? Porque a gente vê, por exemplo, em Pernambuco, o pernambucano com esse vínculo com a raiz, e em todos os eventos sempre tem frevo e outras manifestações. Maracatu. Em São Luís, do mesmo modo, não é? No Ceará também. E aqui eu percebo que eu estava refletindo um pouco sobre o tema e pensando que até as escolas mesmo, elas deixaram um pouco de cumprir esse papel, e posso falar das escolas públicas, mas também das escolas da rede privada, não é? De que na minha época de escola a gente dançava, era dança de coco de roda, e tinha naquela semana do folclore, a gente se preparava para fazer essa apresentação e pesquisava, e hoje eu não vejo mais tanto essa preocupação das escolas, de que modo esse link entre escola e cultura podem, e fazendo o link com a economia criativa, podem fazer com que a gente volte a ter essa conexão. O que né? Flávia está falando me fez lembrar meu tempo de estudo lá em Maceió, onde era muito forte a questão do pastoril. A gente tinha apresentações lá na escola. E complementando o que ela falou, nossa autoestima é baixa? Olha, eu acho que ultimamente ela subiu. Eu acho que a gestão última do prefeito Carlos Eduardo, ela mostrou o contrário. Quer dizer, a gente estava em momentos, e você como bom jornalista de grande apuro, sabe que a gente vinha e vem sofrendo problemas de desemprego, Rio Grande do Norte, Natal especificamente, a gente vinha sofrendo problemas de violência urbana, como ainda vem, e a gente resolveu fazer, muitas pessoas às vezes discutiam, como é que vocês vão fazer uma festa grande e tal, quando a gente está num problema, assim, assado. E a gente fez o contraponto, e o que aconteceu? Geramos emprego, renda, cidadania, na economia criativa toda atiçada, investimos, em média, de capital público, investimos 2,5 milhões, de quase 6 no Natal e Natal, porque veio a parceria público-privada. E aí, somando com o Carnaval, nós fizemos circular. O Carnaval nós investimos em torno também de 5 milhões, 7 milhões, nós circulamos 180 milhões em 3 meses. E isso não é dito por mim, nem por ninguém, é pelo Instituto de Pesquisa do Comércio. E com uma coisa interessante nessa coisa do turismo e tal, é que, curiosamente, nós tivemos só uma fatia de 18% de dinheiro de fora, o resto foi do natalense. Então, aquela multidão toda era uma grande maioria de natalenses, né? Então, eu acho que a estima está em alta, nós temos estima agora. É complexo esse processo, voltando aí à questão dela, porque há processos históricos na base disso tudo. Por exemplo, assim, só para enfatizar, a nossa primeira referência pictórica do século XVI é transposto pintando a Fortaleza dos Reis Magos, mas não foi ninguém daqui do Rio Grande do Norte que o trouxe, mas foi Maurício de Nassau, que estava em Recife, e com a equipe naquela época já, 1637 a 52, por aí, 56, de cientistas e artistas plásticos, entre Franz Post, Zacarias Wagner e mais o Albert Eckhout, que pintou também pela primeira vez o Janduí, o cacique aí, que o filho termina por matar o padre Soveral aí, mártir de Cunhaú. Bom, então tem esses processos históricos. Aliás, você está falando, está me lembrando de uma visita que eu fiz ao Instituto Brenan aqui em Recife. Sim. E na ocasião tinha uma exposição muito bacana desses pintores que foram trazidos por Maurício Nassau no período dele. Muito bacana. Não sei se ainda está em exposição lá, mas estava até o ano passado. Então, quer dizer, esses processos têm esses lados históricos também. Ademais,
No caso de Recife, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, o componente étnico negro, que foi fundamental para ter o que tem nesses 3 estados hoje. Mas você citou o Ceará, que já não tem tanto. Né? Esse componente negro que chegou a gerar. O que, macho? Não tem? Não tem, mas é muito mais assim, indígena e tal. Coisa, né? São Luís também, né? O Maranhão também mas mais houve investimento do poder público muito forte, na época, por exemplo, de Tasso, de Ciro Gomes, Tasso e tal. E aí criaram grandes estruturas lá, virou um polo cinematográfico, como o Pernambuco atravessa nesse momento, e também o Dragão do Mar, uma grande estrutura, com Fausto Nilo, aquele povo todo. Aqui, infelizmente, é uma realidade, e a elite política ela não tem correspondido às expectativas culturais, né, dos nossos detentores desses saberes. Isso é uma grande verdade. Né? Enquanto os irmãos Condé, né, da revista Manchete, levaram o Vitalino para o Rio de Janeiro e fizeram de Vitalino um ícone, transformando Caruaru e ali o Alto do Moura na maior vila de produtora de miniaturas escultóricas do mundo, segundo a Unesco. A gente não tem, você tem o Jávio Vasconcelos, tem uma grande, enfim, da direita à esquerda do centro, todo grande gestor ali que passou pelo governo ou pela prefeitura de Pernambuco tem uma identidade cultural. Aqui a coisa é outro processo, né? Mas eu diria o seguinte, como Cascudo fez vários livros importantes, principalmente o Dicionário de Folclore, né? Do qual eu tenho a honra de dizer que meu pai foi um dos convidados e participou. Hélio Galvão, né? Junto com o Veríssimo de Melo, né? Foram os 2 daqui de Natal, nos anos 50. E tem uma referência muito forte na cidade. Né? Tivemos a gestão também do ex-prefeito de João Maranhão, que investiu muito no folclore, mas dentro daquela concepção ideológica da esquerda dos anos 60 e mais dogmática, porque a esquerda nacional, ela já trabalhava com Ferreira Goulart, com Oswaldo Viana Filho, quer dizer, e com a vanguarda também, concretista ali. E aqui a gente mais instintivo, né? Exato. E o grande lance mesmo da administração de João foi a educação, essa que é a verdade, né? Revolucionou, geral, etc. E eu diria que a administração do Carlos Eduardo, sinceramente, eu não vejo para trás ninguém que investiu tanto na diversidade quanto ele. Foram 19 milhões agora. Tinha sido 17, mais 2 que entrou. Você soma, não há esse quantitativo de investimento, nem na soma dos editais públicos que nós fizemos, na área de formação e na área de produção. Então, eu acho que essa política de você se voltar para o identitário, ela, como eu disse aqui antes, no início do programa, por mais que se queira negar do ponto de vista de uma estrutura ou de uma superestrutura de poder, ela é inevitável, porque qual é a base? E por que o Brasil está nesse centro hoje e os países emergentes? Porque não há como refrear isso. Repito, o nosso Celso Furtado, saudoso, ele reafirmava a nossa diversidade cultural, o nosso grande capital. E isso permanece. Então, o Natal não está fora disso. O Rio Grande do Norte não está fora disso. Agora, é evidente que vai depender também dessa relação privada, mas da gestão pública. A Prefeitura de Natal já se deparou com a cobrança de políticos, entre os quais vereadores, sobre os gastos com eventos como Carnaval e o Natal em Natal. Essa gente não entende a economia criativa ou tudo não passa de má vontade ou até má fé? Olha, eu gostaria de não pontuar cartesianamente essas 3 assertivas, mas eu diria o seguinte, eu acho que há um desconhecimento, né? Acho que está havendo um processo de amadurecimento e, às vezes, há um oportunismo de politicagem e tal, para uma crítica aqui, outra acolá, né? Porque a nossa gestão, especificamente, ela sempre foi muito aberta, transparente e sem concessão de demagogia republicana. Nós trabalhamos com todos os partidos, com todas as matizes ideológicas, desde que os produtores venham dentro de uma linha que nós acreditamos, pelo credo que nós estamos discutindo aqui, da economia criativa, de uma nova estética, né? De uma cultura sustentável, de uma cultura que seja cidadã, que seja inclusiva. Então a gente vai nessa linha. E outra, não há uma decisão, é uma decisão do colegiado. Não há mais aquela coisa centrada
num poder único, digamos assim, centralizador mais. Acabou isso. Nessa linha de questionamento, o jornalista Flávio Gomes está perguntando aqui, com a escassez de recursos públicos e a restrição à iniciativa privada, existe o risco da economia criativa roubar, ele usa esse termo, roubar, investimentos de outros setores da atividade pública? Não, acho que não, porque na hora que você tem a intersetorialidade, vou dar um exemplo típico, assim, bem rápido. O artesanato hoje aqui. Nós tínhamos, quando nós assumimos, um artesanato que era carimbado e artesão fulano ia porque era amigo de fulano, vereador tal, não sei o que. Isso acabou. É edital público, nós temos uma curadoria com pessoas gabaritadas, fazendo, enfim, com um bom currículo, etc. e tal. Notório saber, enfim. E aí o produtor vai lá, participa, se qualifica e entra com o seu produto, né? Nesse processo, o que é que está entrando? Está entrando a assistência social, com a economia solidária, está entrando a gastronomia, com a Secretaria de Turismo, né? Está entrando a convergência, né, da intersetorialidade. Então não é como você está roubando, é como você está convergindo e juntando, digamos assim, né? Outros setores, outros atores, outros ativos, né? E com isso você vem preservando obrigatoriamente aquilo que é mais fundamental, que é educação e saúde, porque é um preceito constitucional, quer dizer, o percentual que se investe é definido juridicamente, isso, em termos de legislação. E dizendo ainda que na gestão da qual nós participamos, ela investe além do que o constitucional exige. Então não há como haver esse roubo, há como haver o ganho, a convergência, e esse ganho, quem diz, não sou eu aqui nesse discurso. Volto a dizer, a aferição estatística é uma exigência do processo da economia criativa. E nós inauguramos esse processo com a FEComércio, que é uma instituição que por si só já se disse para que veio. É a mais-valia, é a circulação do capital e acabou. Então, portanto, isenta de qualquer possibilidade de manipulação de dados. Daniele Lisboa. Pois é, pegando esse seu gancho que você está falando em relação como os empreendedores estão lidando com todas essas questões, né? E todos nós consideramos que o brasileiro é um povo muito criativo, né? Uhum. E o Potiguar não é diferente, apesar dessa questão muito relevante levantada por Flávia, que nós temos esse problema de autoestima, né? Nem sempre o Potiguar se valoriza tanto. Assim, estamos nessa construção, né? Como você bem explicou, né? Pontuando a característica de cada estado, porém os potiguares ainda estão nesse caminho de encontrar realmente uma valorização da sua própria cultura, né, de consumir a sua cultura, ou de ter um apoio também do poder público para poder ir a eventos onde eles possam consumir, né, tanto a parte de empreendedorismo voltado para a economia criativa, quanto a parte cultural. Aí eu pergunto, na sua ótica, quais são os grandes desafios do Potiguar para investir nesse caminho da economia criativa? Olha, eu acho que no tocante a se articular, é procurar se qualificar e manter a relação direta com o poder público, procurar, exigir, se impor nessa relação, né, ao que cabe a ele, e exigir do poder público ao que cabe ao poder público. E travar esse diálogo, porque a gente sabe que há também um certo esmorecimento, digamos, um certo desengano com o poder público, né, por razões óbvias que estão aí ou estavam antes. Não havia política pública definida. Eu acho que o Estado brasileiro, como um todo, sem entrar em algo extemporâneo e tal, tem já uma política de Estado voltada para a cultura, mas é preciso resistir. Um grande exemplo foi quando tentaram acabar com o Ministério da Cultura. Houve uma resistência nacional, né? E aí, agora mesmo, está tendo uma migração de dinheiro do Ministério da Cultura e do Esporte para a área da segurança pública. Nada contra a segurança, mas está havendo uma resistência contra isso, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Dentro da linha do que Daniele perguntou, nosso povo, valoriza mais as manifestações culturais de fora, de outros estados, ou há hoje um sentimento de valorizar mais o que se faz aqui? Não, eu acho que há um sentimento de valorizar, mas eu não digo mais. Eu acho que ainda a grande massa ainda valoriza mais aqueles artistas e tal que são mais projetados, não só dentro do Brasil, mas também fora, né? Então, eu quero crer também que na área da música é um segmento mais mobilizador, na realidade, que a gente tem.
eu já sinto, assim, uma certa construção, mas é dado concreto que você não tem, Diógenes. Por exemplo, um grande intérprete nacional potiguar. Não existe. Você tem aqui Fagner, você tem Belchior, tinha até pouco tempo, enfim, Ednardo, né, no Ceará, Amelinha, enfim, Fausto Nilo. Aqui falando de intérprete, tem o nossa Roberta. A Roberta Sá, mas é que eu digo, é intérprete, né? Mas o aspecto identitário de Roberta, do ponto de vista estético musical, Muito não mais tem fácil. absolutamente nada a ver com o Rio Grande do local, Norte. né? Não, é com a Lapa, Criança, né? com Rio Pedro Criança, Luiz, foi com Ney Mato construído lá. Grosso. E é um dos bons exemplos do samba, mas dentro daquele contexto carioca, né? Total. Então não há uma relação identitária conosco, né? É a gente que produziu um Chico Antônio, que o Mário de Andrade dedicou um livro inteiro sobre ele, comparando ele com o Pavarotti da época, com Caruso, etc. e tal. Ficou encantado com o cara, né? E precisou a Luiz Magalhães vir aqui de Recife para poder gravar pela Funarte o último documento, o disco de Chico Antônio. E a gente não ter isso lançado para o mundo, né? Como Lenine me disse uma vez que em Paris, em Toulouse e tal, as pessoas conhecem Chico Antônio. Quer dizer, então é complicado. Camila Maciso também está na Europa, faz turnês, Quem? né? Nossa cantora potiguar, Camila Maciso. Camila, está lá, e Camila. é muito valorizada exato, realmente no exterior. Todos que Lindo, vão, por exemplo. Carlos Enzo. Resgatando Julião. Lindo Julião. Não seria uma figura Lino desse porte que você faz referência? Seria Lino, sem dúvida. Lino, ele tem... Pra você ter ideia, quando nós produzimos o primeiro disco de Alino, que ninguém estava falando nele, nesse disco está presente, assim, rapidamente, Silvério Pessoa, Lenine, está presente Dominguinhos, está presente Xangai, está presente Oswaldinho do acordeão, Marcel Melo, Tetê Espíndola e Nausete, cantando inclusive uma marcha junina, que acho que nunca haviam cantado na vida, e todo esse pessoal veio participar e não cobrou nada, porque todos conheciam Alino. Claro. Então, quer dizer, o que movimento faltava... esse que aconteceu com o Jacques do Pandeiro lá atrás, né? Que é um dos ícones da música regional na Paraíba, né? Quer dizer, e que tocou, Elino tocou com ele, e Jacques foi o grande padrinho de Elino, na verdade. Foi Jacques. Então, que abriu as portas para ele no mercado lá do Rio de Janeiro, né? Então, movimento esse que aconteceu com Gonzaga também, de Pernambuco, quando ele também se inseriu no contexto cultural ali do Sudeste, né? É verdade. Agora, sim, é complexo, porque Gonzaga soube entrar para a indústria cultural nos anos 40, já gravando disco de cera, e se caracterizando, né, numa mescla entre o cangaceiro e o homem do Pampa Gaúcho, para vender uma marca dele. E conseguiu, né? Conseguiu, com a genialidade de criar ritmos, etc. e tal. E se inseriu nesse mercado, mas ao final, por exemplo, ele estava mal das pernas, sem poder se manter, e aí um ou outro gravava, vinha Elba, vinha Gal, para dar uma força a ele, porque ele não tinha grana nem era mais contratado. Quer dizer, a indústria... Inclusive o próprio filho, né, Gonzaguinha, fez uma movimentação, gravou um disco antológico com o pai, exatamente nesse momento que você faz. Mas assim, respondendo de uma maneira objetiva, eu diria o seguinte, os valores culturais que nós temos, eles são incríveis. Agora, há algo aí nessa movimentação, nesse protagonismo dos próprios artistas populares e detentores de saberes culturais, intelectuais, de como se mover dentro dessa estrutura, que esse país é um país-continente, não é fácil, né? Quem arbitra o mercado não é o poder público, né? E o valor de cada jogador de futebol, de cada artista, é o mercado quem define essa entidade abstrata, digamos assim. E, portanto, você não tem como, às vezes, aferir situações ingênuas ou para usar o que você... que às vezes é má fé, paga tanto a fulano e paga tanto a Beltrano. Sim, nós pagamos tanto a fulano e a Beltrano porque o mercado é quem define. E quando o mercado define, que você traz, e que você tem uma aferição, como o FEComércio fez, e quando você pega a pesquisa e vê que na linha de conforto, o primeiro item que o natalense escolhe é exatamente o artista que vem, então você está no caminho certo. Não há como. Então, esse jogo não pode ser mais um jogo subjetivo nem intuitivo. Também, mas fundamentalmente estatístico. Conversa quando é boa, o tempo passa rápido, né? Vamos para mais uma rodada aqui de perguntas. E tem uma pergunta aqui do contador André Vieira. De que forma a tecnologia é utilizada nos negócios da economia criativa? Quais os benefícios e dificuldades esse uso traz para o mercado? Depois, Flávia e Daniela vão fazer perguntas. Eu acho o seguinte, que traz agregou, né? Agregou bastante a coisa da tecnologia.
pela difusão, né? Também pela própria ferramenta como um fazer artístico, né? Hoje você não fala mais em multimídia, praticamente é transmídia. Os artistas transam várias mídias num componente estético, ou seja, num produto final dele. Então, desde para a construção do fazer criativo, até mesmo para gerar negócios, né? O comércio virtual, né? Que é fundamental. Ou mesmo, como a gente estava conversando antes, acho que você colocou aqui, o Metrópole Digital, por exemplo, né? Que consegue hoje fazer com qualificação nessa área para qualquer nível de empreendedorismo, especialmente na área dos projetos do saber criativo. Daniel. Tendo em vista essas questões que o senhor levantou também de a parceria entre o público e o privado, né? Como isso vai realmente ajudar as pessoas a saírem da crise, né? Porque ainda existe uma grande massa de pessoas sem emprego, né? O senhor enxerga esse investimento em parcerias público-privadas uma forma das pessoas saírem da crise econômica? Sem dúvida, com todo otimismo. Eu não estou querendo dizer com isso que vai ser num passe de mágica. Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, é um contributo, e eu diria que, para cima da minha posição, estão os próprios economistas, né, que defendem uma economia menos tradicional, e que é o grande caminho para a gente. Porque não dá para você aplicar um modelo rígido de uma economia X, que nada tem a ver com o nosso processo de formação histórica, aqui, como se vinha fazendo até a década de 80, né? A coisa começa a mudar nos anos 90 e isso não tem mais retorno. Aí só para dar um exemplo, se por exemplo alguém é um empreendedor ligado à economia criativa, como por exemplo na área de música, né, que o senhor mencionou, se eu como empreendedora, como eu posso procurar a Funcarte para receber apoio no meu negócio, por exemplo? De forma Olha, prática? a gente não trata de negócio, eu acho que aí a gente teria que fazer uma interface com o Sebrae, né? Mas a gente pode orientar e discutir o que é que antecede o negócio, que vai ser, na realidade, o último elo ou o último eixo do processo, porque você tem identificação, mapeamentos de cadeias, depois você tem o mapeamento de territórios, aí você diagnostica esses territórios, o que é que tem aqui, saberes em software, em tal, economia digital, enfim. E aí você vai ter, na sequência, você tem um processo de gestão e, finalmente, da rodada de negócio, que é onde você, digamos, começou, por onde a gente vai finalizar. Flávia? Em relação a... Você falou sobre a questão de formação desses empreendedores, e em relação a financiamentos, né? A gente sabe que não é a atividade fim da Funcarte, mas a gente sabe que existem alguns editais que são publicados e que podem beneficiar pessoas em determinados segmentos, né, culturais. Como é que as pessoas têm acesso a essas informações? Esses editais, eles são publicados geralmente voltados para que áreas, né? Qual o caminho das pedras? Exatamente, resumidamente os editais, é isso mesmo. Ele trabalha dentro da diversidade. Do audiovisual, da dança, do circo, do patrimônio imaterial, né? Enfim, ele trabalha em várias vertentes, são inúmeras. E são publicados, é dado publicidade, né, no Diário Oficial, a imprensa noticia, até porque foi novidade essa gestão aí, nesses anos, ter lançado mais de 25 editais públicos. Nunca houve esse tipo de referência para trás, nem no âmbito municipal, nem no âmbito estadual, nem mesmo no federal aqui. E aí não tem como quem milita na área não saber. É preciso também estar engajado, né? Porque nós não temos a fórmula mágica para fazer chegar às pessoas. As pessoas têm que estar ligadas. Articuladas dentro desse segmento. Porque os veículos de mídia eles estão o tempo todo... Formação valendo. A informação está sendo circulada. Nós estamos no Poder Legislativo debatendo, enfim, audiências públicas, o Conselho Municipal de Cultura... Aquilo que você falou no início da importância dos coletivos, né? De as pessoas não estarem individualizadas, né? De haver esse corpo, né? Dos segmentos. Eu acho que você imaginar uma transformação social, né? Onde você tem o capital simbólico, o capital intelectual como uma ponta do iceberg, é algo sedutor. E nos conforta muito saber que pessoas estudiosas, profundas, que dedicaram a vida inteira a pensar isso. Eu repito pela quarta vez, como o pensador e economista Celso Furtado, que foi o ministro da Cultura, que primeiro levantou essa bandeira, já assinalou isso há muito tempo,
eu creio que é um motivo de alegria, um motivo de automotivação, sabe? De todos nós. Eu acho que é o caminho. Olha, os números são de 2015, a economia criativa gerou uma riqueza de 156 bilhões de reais, segundo o mapa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. O PIB, nesta ocasião, foi estimado em 2,64%, envolvendo mais de 850 mil profissionais no país. Existe levantamento semelhante no Rio Grande do Norte, Não. em especial em Natal? Não. Fizemos em torno da empregabilidade, né? E a gente percebeu que para cada um, nós geramos 2 no último carnaval. Então ainda é incipiente, esse levantamento. Mas os dois passos de referência, querendo ou não, foram realizados pela FEComércio junto com a Prefeitura na aferição do Natal em Natal e do Carnaval. Agora, é claro que a cadeia produtiva da cultura ela não está mapeada ainda por um problema junto ao IBGE e o MINC. Isso é um negócio que vem se arrastando desde o governo Dilma e a coisa não anda. Quando isso avançar, é possível É claro, que a gente tenha um modelo a ser seguido. Exatamente, porque veja, por exemplo, mesmo na área de shows, você não tem ali o elo, digamos, da produção ou da pré-produção, do maquinário, de holding, de contrarregrista, nada. Quer dizer, nada entra na contabilidade e ali tem uma movimentação toda uma de grana cadeia alta. envolvida, né? Então, ainda é deficitária, ela precisa ser aprofundada, mas os primeiros passos foram dados. É isso aí. Eu queria agradecer a presença de Dácio Galvão, que é secretário municipal de Cultura em Natal, presidente da Fundação Capitania das Artes, um dos grandes promotores da cultura popular no Rio Grande do Norte. Assim, ele se notabilizou, é o presidente do conselho da Fundação Hélio Galvão, então tem uma tradição, tem uma referência enorme, experiência enorme, e é um prazer ter feito essa sabatina com ele aqui. Obrigado, Dácio. Eu que agradeço, Diógenes, sabe que eu lhe admiro, você é um cara motivado por temas assim, e não é toda hora que a gente encontra um jornalista do seu quilate, enfim, que tem essa disposição, esse desejo, essa motivação. Então a gente agradece a oportunidade e estamos à sua disposição para qualquer outra. E eu queria agradecer em especial a Daniela Lisboa, Flávio Urbano, para que junto comigo a gente tenha feito esse conteúdo que gera futuro, né, Flávia? Né, com certeza. Muito obrigado. Semana que vem, dia 26, teremos outro tema interessante, os desafios da inovação tecnológica. A gente vai sabatinar o professor Glaucio Bezerra, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um dos feras em mídias digitais, em inovação tecnológica aqui no Rio Grande do Norte. Que bom! Quero contar com sua audiência na próxima semana. Até a próxima sabatina no Minuto. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa.